Está no ar o Sebrae Prevcast, um espaço onde a gente fala sobre educação financeira, previdência, afinal de contas é o nosso negócio, e qualidade de vida. E o convidado de hoje é o Fábio. Fábio, muito bem-vindo, muito obrigada por participar desse episódio onde a gente vai falar sobre dinheiro, sobre finanças, como é que faz para a gente organizar o nosso dia a dia, a nossa rotina. Quem não quer, né? Quem não quer ter uma vida financeira organizada? Eu quero. Acho que é o desejo de qualquer ser humano, uma vida financeira saudável, equilibrada. Fábio, conta um pouquinho da sua experiência. Eu sei que você passou 20 anos aí em contato direto com a Previdência Complementar. Sim. Né? E depois de alguns anos, você começou a investir de forma mais direta em educação financeira. Então, assim, acho que há uns 8, 10 anos você já vem trabalhando com educação financeira. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Vivi, primeiro é uma alegria estar aqui com vocês. Sebrae Prev faz parte da minha vida também, da minha história. E eu trabalho em Previdência Complementar desde a década de 90. E lá na década de 90, eu já me interessava por educação financeira. E por conta disso, eu era chamado para palestrar, né, sobre educação financeira em Dia Internacional da Mulher, eventos lá ligados ao pessoal dos Correios. E isso sempre me atraiu. Foi um tema que fervia no meu coração, ardia no meu coração. E quando eu, há 8 anos atrás, quando me desliguei da última empresa onde eu trabalhava, eu resolvi dar uma guinada na minha carreira. Né? Aquilo que era só um desejo virou uma profissão. Virou uma profissão. Então, realmente, eu fui atrás de me especializar, de me formar, de me pós-graduar em educação financeira e começar efetivamente a tratar isso realmente como uma profissão, né? E uma profissão que tem, assim, é muito nobre, porque você ajudar pessoas que estão passando por um descontrole financeiro, endividadas, né, sem saber o que fazer com o seu dinheiro, é algo realmente muito bonito, muito impactante na vida da gente. Nossa, que bacana. E Fábio, então já bora entrar nesse tema. Fala pra gente quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar fazer um planejamento financeiro e como é que a gente pode evitar? Olha, o erro mais comum, quando a gente começa a falar sobre finanças com as pessoas, a maioria das pessoas não sabe onde quer chegar. Não sabe primeiro onde elas estão e não sabem onde elas querem chegar. Então, isso já mostra o seguinte, que é uma deficiência até do ser humano que muitas das vezes não coloca objetivos, né, a médio ou longo prazo. A vida da pessoa é muito imediatista, né? Você cuida daquilo, a coisa que está acontecendo naquele momento, naquele instante, né? E não pensa a longo prazo. Então, educação financeira quando você estabelece metas, né, você com certeza vai ser um diferencial na sua vida, principalmente tratando da questão financeira. Tá? Você acha que, então, na verdade, é uma questão de comportamento? Comportamento. Quando a gente começa a estudar esse tema, a gente vê que é muito menos dinheiro e muito mais comportamento, né? Porque a gente vê situações em que pessoas que têm muito dinheiro, bem remuneradas, e que são totalmente descontroladas, né? Não têm objetivo nenhum na vida, gastam desesperadamente, não têm reserva de emergência, não pensam no futuro, às vezes estão até endividadas e muito endividadas, super endividadas, né? E outras pessoas que recebem bem menos, têm uma remuneração menor, mas que tem a vida dela toda controlada, né? Sabe exatamente o que faz com o dinheiro, né? Tem uma reserva de emergência, sabe o que realmente ela quer para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Então, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver realmente com o comportamento. Isso que faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, quando a gente fala de erro mais comum, então é você não saber aonde você quer chegar. Sim. Isso. Então, você não tem aquela meta bem estabelecida e se você não sabe para onde você está indo, você fica ali atirando para todos os lados. É que nem aquela velha frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, você vai andando por caminhos e caminhos que muitas das vezes levam a pessoa a uma falência, a um superendividamento, a situações realmente imprevisíveis. Por quê? Porque ela não sabe onde ela quer chegar. Quando você sabe onde quer chegar,
tudo fica mais fácil, porque você pode se planejar, você pode se organizar. Então, tem várias ferramentas que você pode utilizar para chegar onde você realmente tem assim como objetivo. E você falou uma questão que é bem interessante, Fábio. A gente associa o bem-estar financeiro com o valor que você é remunerado, né? Quanto mais eu ganho, melhor financeiramente ou mais organizada eu vou ficar. Eu vejo que se você não sabe administrar o pouco, certamente você não vai saber administrar o muito. É essa linha, Fábio? É desse jeito. Infelizmente, o que acontece hoje no Brasil, no modo geral, é que existe uma fartura de crédito no mercado. Se hoje você entrar numa loja de departamento, eles já te oferecem um cartão de crédito. Certo. Né? Se você abre a conta num banco, a primeira coisa que eles fazem, sem saber nem o quanto você ganha, já te oferece um cartão de crédito. Né? Então, essa cultura do crédito desenfreado, não que o crédito é bom, desde que seja bem utilizado. Né? Eu me lembro na década de 90, quando eu palestrava, o que eu falava na década de 90 eu não falo hoje. Né? Por exemplo, eu falava antigamente que, olha, o cartão de crédito é uma coisa ruim, né? Você tem que pegar o seu cartão de crédito, quebrar o cartão de crédito. Eu levava cartão de crédito nas minhas apresentações e quebrava na frente de todo mundo. O pessoal aplaudia, gostava, achava aquilo ali. Só que o crédito ele tem que ser bem utilizado. A pessoa tem que aprender a utilizar o crédito a seu favor. Né? E muitas das vezes o que acontece é que as pessoas usam o crédito de forma desorganizada, sem planejamento, aí elas acabam caindo na armadilha. Armadilha o quê? Do endividamento. Porque ela tem um crédito, mas ela depois não vai saber como administrar esse crédito, acaba se endividando. E, Fábio, aproveitando esse exemplo, como é que a gente administra o uso do cartão de crédito? Como é que eu vou pegar ali, receber um cartão aqui, independente se é de uma loja de departamento ou se é do meu banco, como é que a gente usa o cartão de crédito? Existe alguma fórmula para isso? Sim, existe uma fórmula. Tudo, viu, o que acontece? Quando a gente se organiza financeiramente, a gente pode separar o seguinte, olha, eu tenho determinada compra para fazer. E se eu vejo que é vantagem naquele momento eu pagar a prazo aquele bem, aquele serviço, e dentro de um orçamento, está vendo que são coisas, né, são passos que você tem que dar antes de utilizar o cartão de crédito. Se você não sabe qual que é o seu orçamento, se você não sabe quais são as suas despesas, porque muitas vezes a gente sabe o seguinte, a gente sabe quanto a gente recebe, né? O que a gente recebe está lá, no seu contra-cheque, no seu lerite, você sabe exatamente quanto você recebe por mês. Mas se você não sabe o quanto que são as suas despesas, aí você não sabe se planejar até para uma conta a prazo. Por quê? Porque você tem tudo desorganizado. Então, quando eu falo para os meus clientes, para as pessoas que eu mentorio, o que acontece? Eu falo para eles o seguinte, o primeiro passo é você saber realmente como está a sua vida financeira. Você tirar uma fotografia, um raio-x, né, de como está a sua situação financeira. E na situação financeira você vai descobrir o seguinte, quais são as minhas despesas essenciais? Aquilo que realmente são as despesas que eu preciso para mim viver, né? Quais são aquelas despesas que não são tão essenciais? E quais são aquelas despesas que são supérfluas, que eu estou gastando dinheiro sem saber que eu estou gastando aquilo de forma automática? Eu tive um cliente que, quando eles fizeram o levantamento das despesas deles mensais, eles descobriram que eles estavam gastando mais de R$ 1.200 com fast food, com aplicativo de entrega de refeição. Eles se assustaram, porque eles não tinham noção. Estava tão no automático. Estou com fome, vou pedir. Entendeu? Vamos sair, vou pedir. Então, era uma coisa tão no automático que eles não tinham noção do montante que estava sendo gasto com fast food. Ou seja, vai passar no cartão de crédito. Vai passar, isso é um exemplo de uma forma de não utilizar o seu cartão. Mas aí, o que eu falo é o seguinte, quando você realmente não tem esse conhecimento de como está a sua vida financeira, você não tem como, né, começar a usar o crédito de forma sábia. Quando você usa o cartão de crédito de forma sábia, é porque você já tem a sua vida financeira organizada,
você sabe onde você quer chegar e você já tem a sua margem dentro do seu financeiro mensal que você pode utilizar numa compra a prazo. Então você já tem aquele valor separado, não é algo extra, fora do seu orçamento. Que muitas das vezes o que eu encontro são pessoas que já somam à sua remuneração mensal, por exemplo, o cheque especial. Já somam à sua remuneração mensal já o limite do seu cartão de crédito. E aí a conta não fecha, né? A conta não fecha nunca, né? Não fecha por quê? Porque você sabe quanto você recebe, só que você fica girando, né, uma dívida entre cartões, entre cheque especial, às vezes até pegando mais empréstimos, né, para cobrir aquelas despesas que você está descontrolado. Por exemplo, para a gente finalizar o cartão de crédito, eu tenho um valor na minha conta, eu quero comprar uma geladeira. Eu quero comprar uma geladeira, eu tenho dinheiro para pagar a geladeira à vista. Quando é que eu decido se eu compro à vista ou se eu passo no cartão? De repente, um bônus que eu ganho ali, como é que é aqueles programas de pontuação, sim, cashback? Sim. O que eu preciso avaliar se eu tenho dinheiro para pagar à vista, eu pago à vista ou pago no cartão de crédito? Você tem que ver o seu custo de oportunidade, né? Se você pegar aquele dinheiro, de repente você tem a oportunidade de muitas das vezes as lojas elas vendem esses bens duráveis. Olha, divido em 6, 10, 12 vezes, 24 vezes sem juros. Né? Na verdade, os sem juros não é bem sem juros. Né? Não existe almoço de graça. Né? Então, quando você vê essa promoção de conseguir aquele bem, o preço à vista, né, por 24 vezes sem juros, você fala assim, poxa, vem cá, se eu aplicasse esse dinheiro, né, são 2 anos, eu não estou falando de 2 meses, são 2 anos, né? O pessoal, às vezes, você fala assim, são 12 meses. São 12 meses. Imagina você aplicar juros sobre juros, né? O poder dos juros compostos. Perfeito. Você chegar e saber o seguinte, poxa, se eu aplicar hoje 1.000, quanto é que vai ser esse 1.000 no final do ano? Perfeito. Então, você tem que ver o seu custo de oportunidade. Isso você só consegue fazer, só consegue descobrir quando você se educa financeiramente. Que você sabe realmente o que são juros compostos, né? Aí você vai descobrir o seguinte, gente, juros compostos é um poder inimaginável. Você poder não economizar, porque economizar é diferente de investir, né? Você chegar, investir aquele recurso para você lá na frente, você adquirir o mesmo bem ou até um bem melhor, aí sim, com um preço, com um valor, um dinheiro que você tem em mãos, que você sabe que vai fazer uma boa aquisição, inclusive com desconto no pagamento à vista. Show, gostei. Editor, eu quero corte deste episódio, deste trecho. Fábio, como é que a gente pode calcular de forma realista quanto que a gente precisa economizar mensalmente para atingir uma meta financeira, agora, este ano? Vivi, olha só, o que eu, de forma assim bem rápida para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, né? Veja primeiro, levante todas as suas despesas mensais. Tá? Corte aquilo que realmente é desnecessário. Tá? E a partir daí você faz o seguinte, quanto que eu vou separar para investir? Tem a regra do 50, 30, 20. Os 50%... Isso vale para todo mundo, Fábio? Assim, do modo geral vale, mas cada caso é um caso. Tá. Né? Assim, remédio, muitas das vezes, a gente tem que saber o seguinte, qual que é a posologia, né? Então, o médico chega e passa, de repente, a sua doença, você tem que tomar isso aqui 2 vezes ao dia, né? Então, esse 50, 30, 20 é algo que eu digo o seguinte, de modo geral, você pode pegar, se você não tem, não está totalmente organizado, começa a pensar no 50, 30, 20, né? 50 para aquelas despesas essenciais, aquilo que realmente você tem que pagar todo mês, né? É o seu condomínio, a prestação da sua casa, a questão da alimentação, né? A prestação do seu carro, que até muitas das vezes é algo que a gente pode administrar e de outra forma, depois eu posso até falar sobre isso depois, mas 20% você vai, 30% você vai pegar para aquelas despesas que são do dia a dia, que você tem que fazer, a gasolina,
tá? Do seu dia a dia, é o transporte, são aquelas coisas que não são essenciais, mas que você tem que gastar, né? E 20% você começa a separar pensando no seguinte: gente, 10% uma reserva de emergência e outros 10% eu vou começar a pensar num objetivo futuro, num investimento onde eu vou fazer pensando lá na frente, né? Então, o 50, 30, 20, se você fizer um esforcinho para se ajeitar nesses percentuais, de repente você consegue se organizar para lá na frente você ter esse valor que você precisa para algo realmente específico. Tá. O Fábio lá atrás, que falou que quebrava o cartão de crédito. O Fábio lá atrás e o Fábio hoje. Qual a relação entre o Fábio e o cafezinho? Olha só. Boa pergunta. Qual a melhor forma, Fábio, da gente transformar hábitos assim de um hábito de consumo, algo impulsivo, em hábitos de economia, sem sentir que a gente está abrindo mão daquele lazer ou daquele prazer? Olha só, interessante, porque você falou do cafezinho, né? Nós estamos em 2025, estamos no começo do ano, né? Para quem vai nos assistir depois, porque isso aqui vai ficar gravado, e internet é uma coisa que, né? Quase que fica eterno, né? Mas o que acontece? Nós estamos vivendo hoje uma crise onde o preço do café está meio que abusivo, né? Então, eu já falo o seguinte: olha, vamos cortar o cafezinho. Não, mas brincadeiras à parte, antigamente, realmente, eu era daqueles que falavam assim: gente, olha, sabe quanto é que custa um cafezinho? E nem era o preço que está hoje. Olha, pensa bem, um cafezinho todo dia, de manhã, de tarde, de noite, né? Soma isso na semana, no mês, no ano. Olha quanto que você... Gente, que gostoso que é tomar um cafezinho. Adoro. Né? O cafezinho é maravilhoso. Agora você vai se privar, né, de um prazer, de algo assim tão simples, né? Em detrimento de você estar fazendo uma economia para você ajustar as suas finanças. Não é assim. Né? Eu sempre digo para os meus clientes, para as pessoas que eu mentorio, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim: eu vou cortar a pizza que eu faço, que eu como com a minha família. Sim, já no final de semana. Muito isso. Gente, não faça isso. Se você estudar direitinho, você vai ver que tem coisas que você pode cortar e você não prejudicar o seu cafezinho, a pizza com a família, aqueles momentos que vão te energizar, que vão te dar força, né? Eu sempre falo que entre você cortar despesas com o seu carro, porque eu vejo gente que gasta dinheiro com carro que é uma beleza, não é só com gasolina, tá? E você gastar com sua família, reveja os seus gastos com coisas que muitas das vezes não têm valor. A sua família tem valor. Eu sempre falo o seguinte: na hora de você pensar financeiramente, pense em primeiro lugar na sua família, no que é mais importante para você. Eu ajudo as pessoas a fazer aqueles quadros dos sonhos, né? E teve que eu sempre peço para as pessoas que eu mentorio, eu falo o seguinte: vem cá, quais são os seus sonhos? Aí eles relacionam os sonhos. E eu tenho um jeito assim de mexer com esses softwares hoje que tem de edição, de imagem, essa coisa toda. E eu sempre peço uma foto da família quando eu começo a tratar com essas pessoas, ou com uma foto da pessoa, o casal, não sei. Aí eu faço um quadro de sonhos para eles e dou de presente, né? Com aqueles sonhos que eles relacionaram, né? É o quê? Teve um cliente meu que passou: a gente o nosso sonho é ir para a Itália, né? Para ir lá para conhecer lá o Papa, para visitar os monumentos lá de Roma, né? Na Disney, lá em Paris e tal. Aí eu fiz um quadro dos sonhos para eles, né? Com tudo isso que eles tinham colocado. Quando eu cheguei, isso era um atendimento online. Aí eu falei assim para eles assim: olha, agora eu vou compartilhar aqui um arquivo com vocês, que eu quero ver o que vocês acham, né? Aí ficou aquela expectativa. Quando eu abri, né, o quadro dos sonhos, aí eles começaram a chorar do outro lado, sabe? Porque eles viram assim: gente, isso é o que é o importante. Eu falo, o mais importante não tem preço. É o que de mais valor que a gente tem que ter na nossa vida. Então, para você fazer escolhas, faça escolha em prol da sua família. Se aquela pizza é importante para a sua família, não corte a sua pizza, entendeu?
Se o cafezinho é importante para você, com a sua esposa, para você ter um momento ali gostoso dos dois, de prazer, em torno ali daquele café, não corte o cafezinho, né? Se organize para você cortar o que realmente não faz falta. Mas um prazer com a família, não faça isso, entendeu? Agora, tem aquelas situações que muitas das vezes as pessoas, o prazer é o seguinte, não, eu estou assim, estressado, eu vou no shopping e quero comprar um sapato, entendeu? Quero comprar uma roupa. E eu digo muitas das vezes que isso, eu até sugiro e oriento as pessoas a procurarem, muitas das vezes, um psicólogo. Sim, sim. Entendeu? Isso foge da minha alçada. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão querendo compensar uma frustração, né? Investindo, fazendo compras, numa coisa assim meio obsessiva, né? E se prejudicando. Então eu sempre falo, olha, procure uma ajuda. Porque muitas das vezes você procurando essa ajuda, você vai inclusive sanar uma dificuldade, uma deficiência nessa área de finanças que você de repente não sabia, não tinha conhecimento, né? Então são situações diferentes. Sim. Então eu sempre oriento os meus clientes, as pessoas que eu mentorio dessa forma, né? Veja o que é mais importante. Se você está tendo uma dificuldade relacionada a comportamento, a sentimentos, né? Procure uma ajuda especializada, né? Perfeito. Então é um trabalho meio que conjunto. Eu sempre falo para a minha psicóloga assim, olha, doutora, eu vou encaminhar um pessoal aí porque foge da minha alçada, esse pessoal está precisando de uma ajuda específica. Sim, e a gente vê muito, né? Uma frustração, uma situação Sim. ali que você está passando, e aí você acha que é aquela sensação que dá, não, eu preciso comprar, e quando chega em casa, você chega endividado e vem aquela frustração, poxa, eu descontei toda a minha raiva, toda a minha situação ali naquela compra. Sim. E, Fábio, você falou agorinha um pouquinho você citou sobre economizar e investir. Explica um pouquinho para a gente qual a diferença entre economizar e investir e como é que a gente sabe qual estratégia seguir em cada fase da nossa vida financeira. Muito bem, olha só, primeiro essa questão de economizar, a gente tem, o Brasil tem uma cultura, né, de caderneta de poupança, né? Caderneta de poupança já teve o seu auge, né, e remunerava bem, era algo totalmente seguro, né, e teve o seu tempo. Só que hoje, o que acontece? Quando a gente fala de economizar e investir, eu vejo, teve um videozinho na internet que eu vi um dia desses, de um menino, ele estava lá na escola e tal, e ele saindo da escola, ele viu uma vitrine com um barquinho muito bonito lá na vitrine, tinha um preço do barquinho. Aí ele começou a economizar. Então os amigos chamavam ele para um lanche, ele falava que não. Ele pegava aquele dinheiro do lanche e guardava. Olha só, ele já se privou de um prazer de estar com os amigos, de fazer aquele lanche com os amigos para economizar. Aí tinha não sei o que, ele guardava o dinheiro. Guardando o dinheiro, se privando de várias coisas na vida dele. Passou um tempo, ele chegou e viu que tinha já o dinheiro suficiente para comprar o barquinho. Aí ele foi todo feliz lá na loja. Quando ele chega na frente da loja, o dono da loja está pegando assim a plaquinha com o preço do barco e trocando por um preço maior. Aí o que aconteceu com aquela criança? Se frustrou. Ela ficou assim, gente, eu guardei, só que agora eu não tenho mais o dinheiro suficiente. Eu guardei dinheiro, não curti com os meus amigos, privação Isso. total. Então, aí ela fica frustrada, ela olha, aí o vídeo para, e a chamada é justamente essa. Vem cá, o que você precisa fazer, né? E quando a gente trata dessas questões de poupança, ou economizar e investir, faz toda a diferença, porque quando você pensa no investimento, você está pensando em algo a médio e longo prazo. E você, em todo investimento, trabalha com juros compostos. É juros sobre juros. É o grande poder dos juros compostos. Então, tudo que você vai investir, você vai saber que aquele seu dinheiro está sendo aplicado de forma que lá na frente você vai conseguir, além do que você economizou, algo mais, né? E fases da vida, que nem você me falou. Poxa, eu sempre digo o seguinte,
todo mundo devia, quando o seu filho nascesse, já abrir um plano de previdência privado para ele. Você falou em previdência, já é o assunto da próxima pergunta, então. porque eu ia perguntar justamente isso. Existe um momento adequado, indicado, para se pensar em aposentadoria? Olha só, então, já emendando nessa resposta, eu falo o seguinte: quando a criança nasce, os pais já deviam começar a pensar lá no futuro delas. Filhos são, na Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, tá? Se a herança é algo que não é seu, você tem que cuidar. Então eu sempre falo o seguinte: as crianças deveriam ser bem cuidadas, e se você tem a possibilidade de já começar a fazer uma poupança, um investimento, um plano de previdência para o seu filho desde quando ele nasceu, puxa, melhor possível. Agora, isso não acontece, mas quando você é jovem, né, o que você deveria fazer? Pensar no seguinte: numa reserva de emergência, tá? E investir na sua educação. Uhum. Os americanos, eles trabalham muito essa cultura, né? De economizar, de fazer um investimento pensando na universidade dos filhos. Porque diferente daqui, universidade pública lá, o conceito de universidade de estudo superior lá deles é diferente. Eles valorizam muito a questão do ensino médio. Mas quando você pensa em ensino superior lá, tem um investimento que eles têm que fazer. Então, aqui no Brasil, se as pessoas começassem a pensar, poxa, eu vou começar a investir aqui para a educação do meu filho quando ele quer, para ele se formar numa boa universidade, numa boa faculdade, isso já faria toda a diferença. Num segundo momento, quando você já está empregado, né, eu sempre falo o seguinte: sempre pensando numa reserva de emergência, tá? E esse segundo investimento que você tem que fazer é pensar o seguinte: na sua formação profissional. Você tem que investir na sua formação profissional. Muitas das vezes as pessoas só pensam na formação profissional quando querem uma promoção. Uhum. Mas a educação, do modo geral, ela é para a vida toda. É algo que ninguém te rouba, né? Eu sempre falo que eu quero deixar para os meus filhos 2 heranças. Uma herança em termos de educação e uma herança a nível espiritual. São heranças, é algo que não pode ser roubado, não pode ser tirado de ninguém. A gente já passou por... Poxa, eu tenho 58 anos, então eu já passei, já vivi os anos 90 com um presidente que confiscou a poupança. Confiscou a poupança que era totalmente segura. Olha só. Confiscou a poupança. Então, essa segurança material, muitas das vezes ela não existe. Mas se você tem uma boa educação, você se prepara, com certeza as oportunidades, né, elas podem se abrir para você. E quando você já está na sua fase adulta, já caminhando para a aposentadoria, você tem que pensar, muitas das vezes a reserva de emergência já não é tão importante, mas o quê? Realmente um plano de saúde, né? Investimentos que gerem renda para você, que é algo que as pessoas não pensam hoje. Uhum. As pessoas, como são imediatistas, elas não pensam o seguinte: poxa, eu vou investir em algo que depois me gere uma renda extra, né? Que comece a me remunerar. Aquele dinheiro que vai estar lá aplicado, todo mês ele vai estar me pagando alguma coisa, fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E não você trabalhar para o dinheiro, que é o que acontece hoje no Brasil. As pessoas já na sua velhice, já depois de aposentados, elas têm que continuar trabalhando, né, para conseguir um dinheiro. Então, se nós nos organizarmos, se as pessoas pensarem em organização, se educarem financeiramente, a gente consegue estabelecer metas, objetivos para todas essas fases da vida. E com isso você se planejar para quando você é jovem, para quando você é adulto, para quando você é lá na velhice, como é que vai ser a sua velhice, né? E quanto mais cedo você começa, aquele valor que você investe mensalmente, né, Fábio, ele pode ser menor, né? Eu tenho 2 filhos, os 2 têm previdência, e o jovem hoje, eu não sei se você tem essa experiência com os seus atendimentos, mas o jovem, ele quer
ele quer ver o benefício agora, né? Ele tem aquela dificuldade de pensar no longo prazo. Então, eu vejo que o jovem, ele precisa ali da previdência, tem o plano dele, olha, você contribui aqui pouquinho, porque você ainda é jovem, então você tem um tempo de acumulação maior. E aí você tem, então, a previdência lá para sua aposentadoria. E aí, o que você indicaria a este jovem? Um outro tipo de investimento que ele tenha liquidez, para que ele tenha essa sensação, não, eu estou investindo aqui, mas eu posso pegar a qualquer momento. Porque eu percebo essa dificuldade com os jovens, de pensar lá na frente porque quer o dinheiro agora. Como é que você trata isso nas suas consultas? O que acontece? Olha só, quando a gente vai falar sobre finanças para crianças, a criança está pensando o quê? Está pensando que ela quer, de repente, um determinado brinquedo, né? Um determinado jogo, né? São coisas assim que estão no universo dela. Então, quando você vai falar de finanças para crianças, você tem que começar a ensinar qual que é o valor do dinheiro, primeiramente. Né? Saber o seguinte, da onde que vem o dinheiro? Como é que seus pais, né, ganham dinheiro? Né? O que eles precisam fazer para no final do mês ter um dinheiro? Então você começa a mostrar para a criança que o dinheiro ele não cai do céu, né? Não é só passar o cartão, né? Que a criança fala, papai, mamãe, passa o cartão. Isso. A maioria das vezes, como as crianças não são preparadas, de modo geral as pessoas não são preparadas com relação à educação financeira, as crianças não têm noção. Então, a primeira coisa, ensinar da onde vem, como que esse dinheiro ele acontece na vida da família, sempre envolvendo a família, tá? E como é que ele deve ser utilizado. E colocar para a criança o seguinte, olha, você quer um videogame, um brinquedo X? Comece a ensinar. Aí sim, nessa fase faz sentido você começar a incentivar o seu filho a economizar. Porque é algo de curtíssimo prazo. Entendeu? Olha, junta aqui, se você dá uma mesadinha para o seu filho, você quer ensinar para ele a poupar, fala assim, olha, separa aqui um dinheirinho para a gente comprar aquilo ali lá na frente. Tá, vou falar algo que eu acho que não tem certo nem errado, não sei, mas eu quero ouvir a sua opinião. Eu já ouvi educador financeiro falando o seguinte, o pai chega e fala assim para a criança, você quer um dinheiro? Então arrume a sua cama, pode engraxar o sapato, lava o carro do papai. Tem educador financeiro que fala, não, isso não tem que barganhar não. É obrigação arrumar a cama, é obrigação tirar o prato e lavar. Como é que você vê essa questão? Você acha que a criança, ela pode, deve, é recomendável você oferecer, falar, não, filho, olha, tá aqui, se você arrumar a sua cama, você ganha por mês R$10. Como é que você vê essa situação? Viviane, olha, eu acho que se um pai ou uma mãe que é óbvio, tem gente que faz isso, tem gente que não faz, mas vamos pensar um pouquinho. Na vida da gente, você compra ou faz alguma coisa, ou até mesmo no seu trabalho. Você vai lá trabalhar, né? A gente trabalha aí 5 dias na semana, 40 horas semanais, e você trabalha pelo quê? Por uma remuneração. Certo. Não é? Certo. No final do mês, não é nem... Entendeu? E você faz... A vida da gente é assim. É uma troca. É uma troca. Muitas das vezes a gente não ensina a criança a dar valor. O problema todo é que as pessoas hoje não sabem o valor das coisas. Um celular hoje, a gente vê as pessoas gastando 10, 12, 15 mil reais num celular. Sim, sim. Poxa, vale? Vale se você utiliza realmente o celular. Se o celular é um instrumento seu de trabalho, poxa, eu acho que vale 15 mil. Se você tem condições de comprar, tudo bem. Mas tem gente que não tem condições de ter um celular de 15 mil reais e não sabe o valor daquilo ali, gasta 15 mil reais. Quando você chega para a criança e fala o seguinte, meu filho, olha, vamos combinar o seguinte, lava o carro do papai e eu vou te dar X reais para você lavar o carro do papai. Papai, não, vai lá, eu fazia isso quando eu era criança, vai lá, faz, eu te ajudo.
arruma a sua cama, começa a estabelecer realmente uma disciplina. A criança depois vai te agradecer, entendeu? Porque uma vida organizada, uma vida bem orientada, vai fazer diferença lá na frente, né? Eu vejo pessoas, gente com filhos, que não sabem dizer não para os filhos, porque não souberam, quando eram crianças, adolescentes, não souberam dar o valor devido ao dinheiro, mostrar para eles qual que é o valor do dinheiro, né? E sempre passaram para os seus filhos a ideia de que o dinheiro é, que nem você falou, é só passar o cartão que você já tem o que você quer, né? Então, quando você começa a trabalhar isso na mente da criança, na mente do adolescente, lá na frente ele vai te agradecer, sabendo assim, poxa, realmente, aquela eu arrumar minha cama tinha valor, né? Mas o valor que ele vai ver não era o valor só monetário, financeiro naquele momento. É um valor que ele vai fazer assim, poxa, isso é importante, foi importante para a minha formação. É que nem eu falei, não é dinheiro, é comportamento, entendeu? Se as pessoas valorizassem mais a mudança de comportamento com relação ao dinheiro, né, o nosso mundo seria diferente, né? As pessoas não sabem tratar o dinheiro. E eu falo o seguinte, é uma frase que o pessoal fala o seguinte, dinheiro não leva desaforo para casa. Se você trata mal o dinheiro, as consequências disso é um endividamento, né? É uma situação totalmente complicada dentro de casa. Tem uma pesquisa do Serasa que fala o seguinte, mais de 50% dos casamentos, das uniões, são desfeitas por conta de brigas, situações relacionadas a dinheiro. Então, são casais se separando, são famílias se separando por conta de situações relacionadas a não tratar bem o dinheiro. Então, imagina você ter uma situação de crise dentro de casa por conta de você não saber administrar bem o seu dinheiro. E eu vou mais além, Viane. Sempre que eu falo de conversar sobre dinheiro, sobre finanças dentro de casa, eu falo para as pessoas trazerem a família para discutirem isso, para conversarem sobre isso. Porque eu vejo que muitas das vezes os pais, eles omitem, né, dos seus filhos a condição que eles estão vivendo. E hoje as crianças, muito cedo, elas já têm noção de muita coisa, muita coisa. Você vê aí crianças com 10, 11, 12 anos que são muito inteligentes e sabem exatamente o que está acontecendo. Uhum. A minha geração dos anos 60, poxa, eu com 5, 6 anos de idade, 10 anos de idade, eu era um bobo, entendeu? Era aquela criança que não sabia nada, não tinha noção de nada. Hoje não, as crianças hoje estão totalmente ligadas. As crianças já nascem, já têm um celular na mão. Então, você tem que chamar a sua família para conversar. Mostrar a realidade. E mostrar a realidade, né? Inclusive com relação a essas questões de economia, de finanças, de investimento, né? Olha, gente, nós estamos fazendo aqui uma poupança, entendeu? Até tem uma situação muito assim, emocionante que eu conto com relação a uma família que se endireitou financeiramente. É você colocar, olha, gente, nós vamos fazer aqui uma economia porque nós vamos fazer um passeio lá para a Disney, entendeu? A gente vai fazer aqui uma economia, vamos fazer um investimento, porque lá na frente a gente vai mudar de casa. Olha, uma casa do jeito que vocês queriam, um quarto para cada um de vocês, uma piscina, entendeu? Ou às vezes coisas mais simples. Olha, nós vamos economizar aqui, vou fazer uma poupança para que eu possa comprar aquele seu violão que você quer. Eu já tive famílias que o sonho deles, não, eu preciso ter, o meu filho gosta muito, quer ter um violão, uma guitarra, um negócio assim especial, não sei o quê. Então se planeje para isso, se organize para isso, né? Comece a colocar no quadro dos seus sonhos realmente aquilo que realmente faz diferença, vai fazer diferença na vida da sua família, né? Então, eu sempre falo, traga a sua família para discussão sobre dinheiro, sobre finanças, sobre economia, sobre investimento, né? Sobre endividamento. Como é que você sai do endividamento? Você sai com a sua família. Você não sai sozinho. Você tira a sua família toda do endividamento, porque você não está endividado sozinho.
É a sua família que está endividada. Pelo que eu percebi, Fábio, é possível, então, voltando um pouquinho sobre o exemplo do adolescente ou da criança, remunera, não remunera, paga, não paga. Você acredita, então, que é possível a gente chegar para um filho e falar assim, filho, eu preciso que você arrume isso aqui, independente do que seja. Se você fizer isso aqui todo mês, eu vou te dar X reais. Você acredita que é possível, sim, remunerar, mas também é possível trabalhar essa questão dos valores, Sim, valores morais, valores familiares, comportamentais. Sim. É possível, mesmo você pagando, não tem Sim, essa... Você acredita... Olha só, cada caso é um caso. Muitas das vezes você quer, se você quer educar o seu filho financeiro, se você já é educado financeiramente, você já sabe o valor das coisas, e você quer que seu filho aprenda isso, né? Então, de repente, vale a pena. Você fala, olha, filho, lava a louça aqui, entendeu? E a mãe você fala assim, olha, filho, lava a louça, mas dessa vez você não vai ser... ótimo, perfeito. Entendeu? Você não vai ser... por que não? Poxa, porque dessa vez a gente não está podendo. Mas é necessário a gente fazer isso, entendeu? É você fazer com que a família se envolva em todas as dinâmicas da casa e ela possa saber o seguinte, independente... Aí ela vai crescer, mas independente de eu ser remunerado ou não, é preciso lavar a louça. Preciso lavar a louça. Entendi, entendeu? Perfeito. Era onde eu queria chegar. Isso, então. Porque imagina você chegar, de repente, da forma como você for colocar isso, de repente você vai ter um mercenário dentro de casa. Só faço você me pagar, entendeu? Não vou fazer isso se você não me pagar. Isso tem que ser uma construção de valores dentro da sua casa, né? Não é o pagar por pagar. Entendi. É pagar para você dar valor, para ele dar valor, para ele saber que aquilo ali é importante, entendeu? Você não paga uma faxineira, uma diarista, alguém para arrumar a sua casa? Opa, gente, olha, nós esse mês não vai ter diarista, entendeu? Olha, nós vamos fazer um esforço extra aqui entre a gente, para que a gente possa cada um fazer aqui um pouquinho, né? No final a gente vai economizar esse valor e a gente vai fazer tal coisa. Não é diferente? Totalmente. Totalmente diferente. Totalmente. É por isso que eu te falo, as pessoas hoje não sabem o valor das coisas. Se você tem dentro de casa um filho que não sabe o valor que tem, quanto que custou uma caneca, quanto que custou o celular, quanto que aquele alimento em cima da mesa, se ele não tem noção de valor, então ele vai crescer sem valores. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Fábio, bora falar um pouquinho sobre empréstimo. Existe dívida boa, dívida ruim? O que a gente precisa considerar? Eu tenho aqui uma dívida de cartão de crédito, que a gente sabe que os cartões de crédito possuem juros altíssimos ou até um cheque especial. Eu você recomenda? O que eu preciso levar em consideração? Eu pego o empréstimo para quitar essa dívida mais cara e pego uma dívida mais barata? Como é que é essa relação com o empréstimo? Olha só, vamos lá então primeiro fazer algumas definições. O que é dívida e o que é compromisso? Por exemplo, eu utilizo o meu cartão de crédito para fazer determinadas compras. E eu tenho o quê? Eu tenho um compromisso daqui a 30 dias, 45 dias, dependendo do prazo do cartão, para pagar aquelas compras. Se você não consegue pagar aquele seu compromisso, aí sim, aí vai virar o quê? Uma dívida. Entendeu? Então, muitas das vezes o que acontece é que, como as pessoas não têm controle sobre a sua vida, não têm controle sobre a sua vida financeira, ela começa a comprar e fala assim, não, quanto que é essa parcela? Quanto que é a parcela desse negócio? Não, é R$10. Não. R$10 cabe no cartão, entendeu? Quanto que é essa caneca? É R$20. R$20 cabe no cartão, entendeu? Não, R$100 cabe no cartão. Aí só que ele só está pensando de forma individual, unitária. R$20, R$10, R$100. Só que só nessa brincadeira aqui já foram quanto? R$130. Então ele já tem de compromisso lá na frente R$130 que ele tem que pagar. Só que, na verdade, assim, hipoteticamente, né? Ele só tem de remuneração 100. Quem vai pagar os 30? Ele podia pagar 10, podia pagar 20, podia pagar 10, entendeu? Mas, na verdade, ele só recebe 100. Ele poderia só pagar aquele de 100.
Então, como as pessoas não pensam dessa forma, não se organizam e não usam ferramentas adequadas para se controlar no dia a dia nas suas compras a prazo, elas acabam se endividando, entendeu? Existe dívida boa e dívida ruim? Sim, existem algumas dívidas boas. Por exemplo, você comprar o seu imóvel. Poxa, uma dívida boa, entendeu? Você está comprando algo que você não teria condições de pagar à vista, né, pelo valor, e de repente pela oportunidade, né, aquele custo de oportunidade que eu falei, entendeu? E você tem aí um financiamento a longo prazo. Opa, excelente. Uma dívida excelente, por quê? É um imóvel, algo que eu estou morando, algo que eu estou usufruindo, entendeu? E é uma dívida a longo prazo, né? Agora, dívida ruim é aquela que você não tem controle sobre ela. É aquele negócio que você compra compulsivamente e amanhã você não sabe, né, o quanto que deu, no final das contas, esse total das compras que eu fiz a prazo. Eu vejo, quando a gente faz essa fotografia, esse raio-x financeiro das pessoas, as pessoas se espantam com essa questão do cartão de crédito, porque deixou de ser um compromisso e virou dívida. E quando vira dívida, o juro do cartão de crédito é altíssimo. É o mais alto do mercado, entendeu? E o banco ainda, hoje, por força de lei, ele já oferece, caso você atrase ou você não pague o valor mínimo, ou se você quiser pagar um valor maior, ele já te oferece um parcelamento daquela sua dívida. Quer dizer, já é uma dívida com outra dívida. Então, e o poder dos juros compostos, aí ele funciona contra você e não a favor de você, porque a dívida vai escalonando. Então, eu sempre falo para as pessoas, antes de qualquer tipo de endividamento, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai comprar uma caneca, você vai comprar uma roupa a prazo, uma roupa muito bonita que você vai comprar a prazo. Veja realmente o que você já tem comprometido, né, no seu cartão de crédito, né? Mas eu ganho X, eu ganho bem. Sim, você ganha bem, mas quantos cartões você tem? Quais são os compromissos? Você já tem uma reserva de emergência? Você já se planejou? Poxa, de repente acontece alguma coisa com o seu carro, você não tem um seguro, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu vejo pessoas, muitas das vezes, que, por exemplo, estão endividadas e já querem sair do endividamento, e são pessoas que, por exemplo, não têm um plano de saúde. Eu sempre ensino às pessoas que eu mentorio o seguinte: antes de você pensar em investir, procure investir, no primeiro lugar, num plano de saúde. As pessoas, poxa, mas num plano de saúde, sim. Imagina você ficar doente e você não ter como pagar um exame de 300, 400, 500, 1.500, 2.000 reais, entendeu? Então, o plano de saúde, nesses casos, é essencial. E as pessoas, muitas das vezes, não pensam nisso, porque elas são o quê? Imediatistas. Perfeito. Elas querem já sair das dívidas e começar a investir. Comece a pensar um pouquinho em você. Comece a investir primeiro na sua saúde. Comece a pensar na sua aposentadoria, entendeu? Antes de... Investimento é ótimo, indico para as pessoas que eu mentorio, meus clientes, mas desde que você esteja preparado para investir, entendeu? Eu sempre falo o seguinte, como eu sempre falo para meus clientes, que muitas vezes as pessoas falam assim: Fábio, investir é um plano de previdência, né? Eu falo o seguinte, gente, quando você vai investir, você precisa ter conhecimento. Você precisa se dedicar àquilo ali, né? Eu trabalhei em fundo de pensão, trabalhei na área de investimento, fui analista de investimento, e dá trabalho você trabalhar com investimento. Imagina você ter alguém preparado, entendeu, para cuidar disso para você. Eu sempre falo, essa é uma das maiores vantagens. Mas ali eu vou conseguir um pouco mais. Sim, mas a que custo você vai conseguir um pouquinho mais de rentabilidade em algum tipo de investimento que você vai fazer, entendeu? Então, são duas coisas que eu sempre aconselho. A questão do plano de saúde, um plano de previdência complementar, entendeu? Para que a pessoa comece a pensar num futuro que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, você tem que estar preparado. Verdade. Bora caminhar aqui para o final. Você indica alguma tabela, algum aplicativo? De praxe, você fala, olha...
abre uma planilha em Excel. Como é que você orienta para quem está assistindo, ouvindo a gente agora? Vou começar agora a me organizar. É colocar no papel? É colocar na planilha? Olha só, a internet está cheia de aplicativos, de ferramentas que você pode utilizar. Mas eu digo o seguinte, muitas das vezes você tem uma... Sabe, você compra assim, um carro assim, todo tecnológico, mas você usa aquele carro só para sair de casa e ir para o trabalho. Certo. Você não sabe nem nada o que tem dentro que você pode usufruir em termos de tecnologia daquele carro. Né? Muitas das vezes as pessoas têm Ferraris na mão, entendeu? Tem assim um aplicativo que é maravilhoso, entendeu? Uma coisa assim tremenda, potente, que te dá mas você não sabe usar, entendeu? Então não adianta você... É claro, tem gente que é autodidata. Eu digo sempre o seguinte, nessa área nada se cria, na verdade. O que tem o quê? Tem as pessoas, se quiserem, você pega a internet, você começa a estudar, entendeu? Como se organizar financeiramente. Tem lá vários vídeos, pessoas falando, né? Mas muitas das vezes as pessoas, por não saberem se organizar, não sabem o caminho das pedras. Começar por onde? Qual que é o meio do caminho? Onde eu quero chegar? Eu vi no site de vocês que vocês têm o Planejar, não é isso? Isso, nosso programa de educação financeira. Isso, então. Eu recomendo, né, já que a gente está falando para um público aqui, que é um público, né, ligado ao Sebrae, né, comece por aí. Ao invés de você comprar e investir numa planilha, comece a se educar financeiramente. Poxa, pega o programa, o Planejar de vocês, começa a assistir o conteúdo, começa a ver o que tem ali, entendeu? Inclusive no Planejar, se eu não me engano, tem lá modelo de planilha, como controlar o cartão de crédito, não tem? Tem tudo isso. Então, se tem tudo isso disponível, se utilize disso. Eu vejo gente comprando coisas que não tem necessidade. Eu comprei, poxa, mas eu tinha isso aqui de graça. As pessoas não sabem, e eu sempre falo o seguinte, no próprio aplicativo do banco, do seu banco, na maioria das vezes, eu acho que em todos eles, tem já algumas ferramentas de classificação das despesas. Tenha curiosidade, abra o aplicativo do seu banco para você ter uma ideia do seguinte, como é que as minhas despesas estão sendo classificadas ali? Porque o banco, ele já faz você gasta com gasolina, com combustível, com lanche, com não sei o quê. Já tem a classificação. Tem. Já utiliza aquela ferramenta gratuita que você tem disponível no seu celular, entendeu? Não compre, não baixe, entendeu? Utiliza já o básico, entendeu? Utiliza a planilha que você tem lá no seu plano de previdência. Poxa, baixa aquela planilha, utiliza aquela planilha, naquela planilha, é gratuita, está ali disponível, entendeu? Entra em contato com um do pessoal aqui da equipe, tira uma dúvida, entendeu? Você começa por aí, entendeu? O simples. Eu sou a favor do simples. As pessoas, Fábio, me indica aí uma planilha, um software e tal. Tem vários softwares. Na década de 90, eu me lembro que eu participei do lançamento do Money da Microsoft. Só quem é antigo vai saber. Mas o Money da Microsoft foi distribuído aqui pela Caixa Econômica Federal aqui no Brasil e era um software de administração financeira, de finanças assim, domésticas, né? Integrado à conta da Caixa Econômica, né? Depois o Banco do Brasil também lançou um e tal, mas o Money se propunha a isso, né? Gente, distribuíram muito daquele software, eu tinha dentro de casa, mas você tinha aquele negócio aí, você tinha preguiça, não sabia... Como você não sabe e não tem ninguém para te orientar, entendeu? Aí aquele negócio você perde. Vai abandonando. Abandonando. E eu digo mais, hoje as pessoas... Aí eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, tá? O que acontece? As pessoas têm, muitas das vezes, medo de pedir ajuda. Receio de pedir ajuda. Nessa área de finanças, a área é muito, muito sensível, porque as pessoas, muitas das vezes, elas acham até que estão fracassando, entendeu? E elas não gostam de se expor. Mas eu digo, busque uma ajuda. Da mesma forma como você precisa, às vezes, buscar um psicólogo, busque ajuda de uma pessoa, de um especialista, né? De um educador, procura um mentor, procura alguém que pode
te ajudar a passar por um momento da sua vida que você precisa se organizar, que você precisa sair de um caos financeiro, que você precisa ver realmente luz lá no fim do túnel, entendeu? Busque ajuda, é sempre bom, a gente não está sozinho, nós não vivemos sozinhos, é algo que nós vivemos em sociedade, comunidade, nós temos os nossos grupos, ou na igreja, ou no trabalho, né? Verdade. E buscar ajuda é sempre bom. Que bom. Fábio, para encerrar, conta pra gente, o que é riqueza para você? O que é ser uma pessoa rica? Olha, Viviane, vou te falar uma coisa. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem essa pergunta. O que é riqueza? O que é ser rico? E eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma lembrança, né, eu chamava de uma viagem missionária. Eu sou membro de uma igreja e essa igreja ela fazia viagens missionárias para locais assim de difícil acesso, de condições precárias, gente assim que morava em condições de dificuldade até de alimentação, né? Vida muito simples. E eu me lembro que a gente foi numa cidade lá no interior do Tocantins e nós fomos fazer uma visita nessa cidade, fazer um trabalho social, levava dentista, médico, né? Levava cesta básica para distribuir lá no pessoal, que a gente fazia antes um levantamento das pessoas que tinham mais necessidade e tal. E nós fomos uma cesta básica na casa de uma senhora. E quando nós chegamos lá, uma coisa que me impressionou foi a limpeza da casa. Sabe aquela coisa assim, chão brilhando, um vermelhão, entendeu? E antigamente tinha um vermelhão e um verde. Um verdão, entendeu? Era um verde. Mas era o quê? Era uma pasta, um negócio que se passava no cimento polido e que o chão estava brilhando. Tudo limpinho, organizado, bonitinho. E nós chegamos lá naquela casa, aquela senhora estava lá na porta da casa, nós chegamos, nos identificamos, falamos com ela. E nós perguntamos assim, dona fulana, o que a senhora está precisando? Né? Ela falou assim, com um sorriso, meu filho, eu não estou precisando de nada, está tudo bem. Eu falei assim, não, mas nós trouxemos aqui uma cesta, né, para a senhora, né, uma cesta básica com vários itens e tal, não é essa cesta básica de mercado, é uma cesta mais cheia de coisas. Ela falou assim, meu filho, obrigado e tal. Inclusive, chegou em boa hora. Aí eu pensei assim, poxa, está passando um aperto, né? Eu vou dividir essa cesta com fulano que está precisando. Gente, toda vez que eu falo isso, eu falo assim, eu me arrepio, me emociono, porque riqueza está relacionado a gratidão, generosidade, liberdade. Aquela senhora, na sua simplicidade, era uma pessoa rica. Ela não tinha dinheiro, não ostentava um carro bonito, a casa dela não era uma casa com piscina, muito pelo contrário, uma casa humilde, simples, mas com um coração grato e generoso, né? A gente vê muita gente com muito dinheiro, pessoas ricas, de dinheiro, mas pobres, entendeu? Dentro, emocionalmente, às vezes no seio da família. Então, eu tenho muito cuidado quando eu trato de finanças com as famílias, porque o que eu falo para eles é o seguinte, eu não ensino as pessoas a ficarem ricas, a serem milionárias, não. Eu ensino, o tipo de riqueza que eu ensino é essa riqueza de você saber dar valor, de saber onde você quer chegar, de você não ser escravo do dinheiro, você ter liberdade de escolha, entendeu? Então isso para mim que é riqueza. E principalmente você ter um coração grato e generoso. Eu sempre falo para as pessoas, se você não tem um ato de generosidade listado no seu orçamento, pense a respeito. Uau. Porque você precisa, o ser humano, para ele crescer, ele precisa ser generoso.
Atos de Um generosidade, ato de generosidade, entendeu? na sua Ele lista. é algo que te faz crescer e, com certeza, tudo aquilo que você dá de forma generosa, aquilo se multiplica na sua vida. Isso eu falo por mim. Eu tenho experiências minhas em que eu experimentei isso. Então, é isso. Para mim, riqueza é isso. É você... Perfeito. Perfeito. E fica aqui ao final deste episódio, né, Fábio, um recado, né, para a gente rever a nossa planilha com um ato de generosidade. Sim. Eu acho que a gente fecha esse episódio. Inclua, né, na sua planilha, quando você for se organizar financeiramente, inclua, né, um ato de generosidade. Quem que eu vou abençoar esse mês? Entendeu? E eu deixo um desafio aqui para que as pessoas voltem, comentem aqui no nosso canal no YouTube algum ato, se ela não quiser expor um ato de generosidade, ok, é algo dela, mas que de alguma forma ela foi lá, olhou a planilha dela, fez toda aquela revisão e de alguma forma o que impactou este episódio, algo que ela viu como transformação aí na vida dela. E vai ter transformação. Eu acredito. Pode ter certeza. Eu acredito. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, amei conversar ótimo. com você, porque a gente tem uma visão diferente sobre finanças, né? E eu deixo este episódio com aquela convicção, poxa, é comportamento, é rever valores, é princípios, é não deixar de estar ao lado de quem você ama, de não deixar a sua família, de priorizar a sua família. Fábio, muito obrigada. Até o próximo, tá? Joia. A gente vai voltar com novos temas. Tem muita coisa para a gente explorar no mundo das finanças, no mundo da aposentadoria, tá? Tá joia. Para você que ficou... Obrigada, Fábio. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada. Acompanhe a gente não apenas no canal do YouTube, mas lá no Instagram, @Sebrae Previdência, que é o nosso perfil institucional. E a gente também, Fábio, tem um canal, tem um perfil de educação financeira e previdenciária, que é o Finanças Check. A gente vai deixar tudo aqui na legenda, todos os links para você acessar. E se o Fábio lembrar, viu, Fábio, de algum outro acesso que você queira deixar aqui, a gente também vai deixar na legenda. Até o próximo Sebrae Prevcast. Tchau, tchau.